Olá pessoal, tudo bem? Josan Rafael por aqui para mais um vídeo no meu canal no YouTube, dando continuidade a uma série de 5 vídeos para o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo, cargo soldado segunda classe, em conformidade com o edital publicado no dia 27 de abril de 2019. Recomendo que você assista ao vídeo anterior, no qual comentei questões do artigo 5º da Constituição Federal. Recomendo também que assista a um vídeo aqui no meu canal no YouTube, o qual gravei para o concurso da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, no qual comentei questões de direitos políticos, assunto cobrado no edital da PM São Paulo. No vídeo de hoje comentarei questões de direitos políticos da banca VUNESP, que é a banca organizadora do concurso da Polícia Militar de São Paulo. Se gostar do vídeo, não saia do canal sem ajudar, deixe o seu like, deixe um comentário, compartilhe com o seu amigo ou amiga, concurseiro ou concurseira, compartilhe em grupos de estudo dos quais você participe. E se ainda não é inscrito, inscreva-se, ative as notificações para ser avisado quando novos vídeos forem publicados. Siga-me também no Instagram e no Facebook. Os links para as minhas redes sociais você encontrará na descrição deste vídeo. Muito bem, vamos para a primeira questão. Questão de número 21. Nos termos da Constituição Federal, o voto popular, a alternativa A, deve ser direto, aberto, universal e periódico, com valor igual para todos. A alternativa A está errada. O voto não é aberto, o voto é secreto. O eleitor não está obrigado a revelar o candidato no qual votou. Esse é o erro da alternativa A, portanto, a alternativa A está eliminada. Alternativa B. O voto é facultativo para os analfabetos, os maiores de 60 anos e os maiores de 16 e menores de 18 anos. Conforme alertei vocês durante a aula teórica, cuidado com pegadinha. Não é 60 anos, e sim 70. 70 anos. O voto é facultativo para os maiores de 70 e não 60, como afirmou-se na alternativa B. Por isso, a alternativa B está errada, está eliminada. A alternativa C, o voto não pode ser exercido pelos estrangeiros e pelos conscritos durante o período do serviço militar obrigatório. A alternativa C está correta. Os estrangeiros e os conscritos são inalistáveis, logo não podem tirar o título de eleitor. Caso o indivíduo tenha tirado o título de eleitor antes de se tornar um conscrito, durante a conscrição, durante o período do serviço militar obrigatório, ele não poderá votar. A alternativa C é o gabarito da questão de número 21, tá? Vejamos o erro das demais alternativas. Alternativa D. O voto é um direito que pode ser cassado pela Justiça Eleitoral. A alternativa D está errada. Não é possível no Brasil a cassação de direitos políticos, conforme prevê o caput, o enunciado do artigo 15 da Constituição Federal. É vedada a cassação de direitos políticos. A alternativa D está errada. Vejamos a alternativa E de escola. O voto popular não pode, a exemplo de todo e qualquer direito político, ser suspenso. Errada, pois os direitos políticos podem sim ser suspensos. Não podem ser cassados, mas é possível a suspensão ou perda de direitos políticos. Questão de número 21, alternativa C é o gabarito. Vejamos a questão de número 22. Segundo a Carta Magna Brasileira, com relação aos direitos políticos, é correto afirmar que a banca pede a alternativa correta. Alternativa A. São inelegíveis e inalistáveis os analfabetos e os estrangeiros.
E quanto aos conscritos, estes não podem alistar-se como eleitores durante o período do serviço militar obrigatório. A primeira parte do enunciado da alternativa A está errada. Os analfabetos são alistáveis. Analfabetos são alistáveis. Ou seja, eles podem tirar o título de eleitor, eles podem votar. No entanto, o voto para os analfabetos é facultativo, não é obrigatório, mas são alistáveis sim. Por isso, a alternativa A está errada, logo eliminada. Vejamos a alternativa B. Para concorrerem aos mesmos cargos, o presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos mandatos até 6 meses antes do pleito. Os membros do Executivo, para se candidatar a outros cargos, e não aos mesmos cargos, para concorrerem, para se candidatarem a outros cargos, os membros do Executivo devem renunciar aos mandatos até 6 meses antes do pleito. Leia o parágrafo 6º do artigo 14 da Constituição Federal. Estamos aqui diante da hipótese de desincompatibilização. Assim, se um prefeito, por exemplo, na eleição seguinte deseja se candidatar a outro cargo, ele deve renunciar à prefeitura até 6 meses antes das eleições. Bom, vejamos a alternativa C. A B está eliminada. Alternativa C. O militar alistável é elegível e, se contar com menos de 10 anos de serviço, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. A alternativa C está errada, pois o militar alistável, se for eleito, só passará para a reserva se contar com mais de 10 anos de serviço. Não é menos de 10 anos, e sim mais de 10 anos de serviço. Aquele militar que contar com mais de 10 anos de serviço, se for eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a reserva, para a inatividade, ou seja, será aposentado, tá bom? Vejamos a alternativa D. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias, contados da diplomação. Houve um erro aqui de digitação. É diplomação. Instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Se desconsiderarmos esse erro de digitação, a alternativa D está correta. Essa alternativa nos remete à ação de impugnação de mandato eletivo, que é um instrumento de combate ao abuso de poder econômico, como a compra de votos, por exemplo. O objetivo é impedir que o candidato eleito, mediante fraude, mediante corrupção, cumpra o mandato político. É uma ação de natureza eleitoral, tramita na Justiça Eleitoral. Cuidado, não é Justiça Federal, é Justiça Eleitoral. A ação tramita na Justiça Eleitoral. Uma vez que o mandato se consolida com a diplomação, somente a partir da diplomação, lembrando que a diplomação antecede a posse, somente a partir da diplomação é que essa ação poderá ser impetrada, poderá ser apresentada à Justiça. A partir da data da diplomação são contados 15 dias. É nesse período de 15 dias, contados da diplomação, que se deve apresentar a ação de impugnação de mandato eletivo. Aquele que apresentar a ação de impugnação de mandato eletivo tem encargo, tem o ônus de apresentar as provas que validem a acusação. Portanto, a ação deve estar instruída com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.
A alternativa D está correta, é o gabarito da questão de número 22. Vejamos a alternativa E de escola. O cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado implicará na cassação. Pessoal, não existe cassação de direitos políticos. Há no Brasil casos de perda ou suspensão, mas cassação não, tá bom? A alternativa E está eliminada. Nosso gabarito é mesmo a alternativa D de dado. Questão de número 22, gabarito alternativa D. Vejamos a questão de número 23. Segundo a Constituição Federal, a condenação criminal transitada em julgado implica... Vejam, a condenação criminal transitada em julgado é caso de perda ou suspensão dos direitos políticos, conforme está previsto na Constituição Federal, artigo 15, inciso 3º. É um dos casos de perda ou suspensão. Logo, o nosso gabarito é a alternativa E de escola. A condenação criminal transitada em julgado implica na perda ou suspensão de direitos políticos, enquanto a condenação durar os seus efeitos, enquanto a sentença condenatória durar os seus efeitos. A alternativa E de escola é o gabarito da questão de número 23. Vejamos a questão de número 24. Imagine a seguinte situação hipotética. O prefeito do município X foi eleito no ano de 2016. Nessa situação, é correto afirmar, veja que a banca pede a correta, é correto afirmar que, vejamos a alternativa A. Caso queira se candidatar ao cargo de governador de estado nas próximas eleições, deverá possuir a idade mínima de 35 anos e renunciar ao respectivo mandato de prefeito até 3 meses antes do pleito. Para ser governador de estado, a Constituição exige 30 anos e não 35. E o período de desincompatibilização é de até 6 meses e não 3 meses. A alternativa A está eliminada. Vejamos a alternativa B. Caso decida se candidatar ao cargo de senador, deverá possuir a idade mínima de 30. Pessoal, para senador, a idade mínima é 35. Presidente da República, vice-presidente da República, senador, para esses cargos a idade mínima é 35, tá? Então a alternativa B está errada, está eliminada. A alternativa C, caso decida se candidatar ao cargo de presidente ou vice-presidente da República, deverá possuir a idade mínima de 35 anos e renunciar ao respectivo mandato de prefeito até 6 meses antes do pleito. A alternativa C está correta. A idade mínima para presidente e vice é 35 anos e o período de desincompatibilização, que é a renúncia a mandato para se candidatar a outros cargos, é de até 6 meses antes do pleito. Conforme comentamos nas aulas teóricas ao vivo, a rigor não há impedimento para que uma pessoa com 34 anos se candidate ao cargo de presidente da República, pois a comprovação da idade mínima se dá na ocasião da posse. Assim, supondo que na data da posse o indivíduo já tenha 35 anos, não há impedimento que ele se candidate com 34 anos. Mas as bancas de concurso, em geral, elas não são rigorosas nesse sentido. Note que a banca afirma que para se candidatar ao cargo de presidente deve ter a idade mínima de 35, quando o correto seria afirmar que para exercer o cargo de presidente deve ter a idade mínima de 35. Se as demais alternativas estiverem erradas, evidentemente que o gabarito da questão 24 será a alternativa C. Isso nos demonstra que as bancas não são rigorosas nesse sentido. Vamos avaliar as demais alternativas. Caso o cônjuge do prefeito, por exemplo, queira se candidatar ao cargo de vereadora
do município X pela primeira vez, ela será considerada elegível. Aqui já temos o erro, pois o cônjuge é inelegível. A alternativa D está errada. A alternativa é, caso a sogra do prefeito, por exemplo, queira se candidatar ao cargo de prefeita do município pela primeira vez, ela será considerada elegível. A sogra é inelegível. Sogra é parente por afinidade de primeiro grau. E conforme vimos na abordagem teórica, a inelegibilidade reflexa alcança os parentes de até o segundo grau. Parentes consanguíneos, que são os parentes de sangue, bem como os parentes por afinidade, que são os parentes do cônjuge. A alternativa E está errada, portanto, só nos resta a alternativa C como gabarito. A alternativa C é o gabarito da questão. Questão de número 25. Supondo que Irineu, brasileiro nato, militar, atualmente com 30 anos de idade, deseje se candidatar, é correto afirmar que a banca pede a correta. Vejamos a primeira alternativa, a alternativa A. Irineu não poderá se candidatar, mesmo que desligado da função militar, antes de completados 5 anos de sua desvinculação da anterior função. Pessoal, se o militar for alistável, ele poderá se candidatar. Logo, a alternativa A está eliminada. Vejamos a alternativa B. Irineu poderá se candidatar a cargo de presidente, vice-presidente da República, senador e também governador. Mas se contar com mais de 5 anos de serviço militar, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. A idade mínima para o cargo de presidente, vice-presidente da República e senador é 35 anos. Note que Irineu tem 30 anos. Como Irineu tem 30 anos, ele não pode se candidatar a esses cargos. Além disso, lembre-se de que o militar somente será agregado pela autoridade superior se contar com mais de 10 anos de serviço e não 5 anos. Agregar é afastar-se temporariamente do serviço militar. Então, se o militar tem mais de 10 anos de serviço, ele é afastado temporariamente para se candidatar a cargo político durante as eleições. A alternativa B está errada. Vejamos a alternativa C. Irineu poderá se candidatar ao cargo de presidente ou vice-presidente da República. Já está errado, porque ele tem 30 anos. Para ser presidente ou vice-presidente, precisa ter 35 anos. Logo, a alternativa C está eliminada. Vejamos a alternativa D. Caso seja detentor do cargo de prefeito e queira concorrer a outros cargos, deve renunciar ao respectivo mandato até 3 meses antes do pleito. Pessoal, desincompatibilização, que é a renúncia a cargo do executivo para se candidatar a outro cargo, é de até 6 meses antes do pleito. O prazo para desincompatibilização é de até 6 meses antes do pleito e não 3. A alternativa D está errada. Só nos resta a alternativa E. Vejamos a alternativa E. Poderá se candidatar ao cargo de governador e vice-governador de Estado e do Distrito Federal. Mas se tiver menos de 10 anos de serviço, deverá se afastar da atividade. A alternativa E está correta. É o gabarito da questão de número 25. A idade mínima para governador e vice-governador é de 30 anos. Irineu tem 30 anos. E uma vez que ele é militar, ele deve se afastar da atividade, ele deve se afastar do serviço militar. Se ele tem menos de 10 anos, esse afastamento é definitivo, tá bom? Uma vez que ele tem menos de 10 anos de serviço, ele se afasta definitivamente do serviço militar. Se ele perder a eleição, ele não pode mais voltar para o serviço militar. Questão de número 25, alternativa E é o gabarito. Vejamos a questão de número 26. Lembre-se de que você pode deixar sua dúvida aí nos comentários.
Se você tiver alguma dúvida, não fique com dúvida, coloque aí nos comentários e eu respondo, tá bom? Vamos para a questão de número 26. De acordo com a Constituição Federal, a alternativa A. Sufrágio é a melhor forma de exercer a escolha de representantes do povo. Pessoal, a escolha de representantes do povo no Brasil se dá através do voto. E o sufrágio não é forma, não é modo de exercer o voto, de praticar o voto. Sufrágio corresponde aos direitos políticos mediante os quais o cidadão participa da vida política de seu país. Não se confunde com a forma, com o modo mediante o qual o voto é exercido. Por isso, a alternativa A está errada. Vejamos a alternativa B. Foi adotado o sufrágio restrito? Não, né, pessoal? O nosso sufrágio é universal, pois os requisitos para a participação na esfera política, na atividade política do nosso Estado, não são discriminatórios, independem de raça, de cor, de sexo, de etnia, de religião, de credo, tá bom? O nosso sufrágio é universal, conforme prevê o caput, o enunciado do artigo 14 da Constituição Federal. A alternativa B está eliminada. Vejamos a alternativa C de casa. Sufrágio é exclusivamente a forma como se pratica o voto negativo, né, pessoal? Veja, o sufrágio não é a forma, não é o modo como se pratica o voto. Por isso, a alternativa A e a alternativa C estão eliminadas. A alternativa C está errada. Vejamos a alternativa D. O sufrágio abrange o direito de votar e de ser votado, sendo que o primeiro direito é pressuposto do segundo, pois para ser elegível é necessário ser eleitor. A alternativa D está correta. O sufrágio é um conceito amplo, abrange o direito de votar e também abrange o direito de ser votado. O direito de votar, que é a capacidade eleitoral ativa, é pressuposto do direito de ser votado. O direito de ser votado é a capacidade eleitoral passiva. Por isso se diz que a capacidade eleitoral ativa, ou seja, o direito de votar, é pressuposto, é requisito da capacidade eleitoral passiva, o direito de ser votado. Para exercer o direito de ser votado, antes você deve ser um eleitor, você deve estar em dia com as suas obrigações eleitorais. A alternativa D está correta. É o gabarito da questão de número 26. Vejamos a última alternativa. Os analfabetos não têm direito ao sufrágio. Os analfabetos, pessoal, podem ou não participar da vida política? Podem sim, tá certo? A eles é facultado o direito de votar. O direito de votar é um direito político positivo. Logo, eles têm sim acesso ao sufrágio. Ou seja, eles podem participar da vida política do país. Questão de número 26, gabarito letra D de dado. Vejamos a questão de número 27. Suponha que Maria Antonieta, brasileira nata, maior de 21 anos, é casada com João da Silva, prefeito do município X, eleito para o cargo no ano de 2014. Partindo da regra atual da Constituição Federal e do entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal sobre inelegibilidades, caso Maria Antonieta dissolva o vínculo conjugal no ano de 2018, ano em que João da Silva se candidatará à reeleição, e decida, por sua vez, se candidatar ao cargo de vereadora no município X, no pleito eleitoral do mesmo ano, será considerada. Veja, estamos aqui diante de um caso em que, durante o curso do mandato, houve a separação, o vínculo conjugal, o casamento terminou, foi dissolvido, e a Maria Antonieta, que agora é ex-esposa do prefeito, quer se candidatar. Ela pode, sim ou não?
Veja, basta lembrarmos da súmula vinculante número 18 do STF, segundo a qual a dissolução conjugal, o fim do vínculo conjugal, durante o curso do mandato, não afasta a inelegibilidade. Ou seja, Maria Antonieta, embora tenha se separado, não poderá se candidatar. Ela é inelegível. Assim, estão eliminadas a alternativa A, a alternativa B e a alternativa C. Vejamos a alternativa D de dado, inelegível, ainda que já seja vereadora do município X e esteja concorrendo à reeleição, pois a dissolução do vínculo pode ter se dado de forma fictícia. Veja bem, se a Maria já era vereadora, então ela não é inelegível, ela é elegível. Essa é a exceção da inelegibilidade reflexa, conforme comentamos nos nossos encontros ao vivo. Se Maria já exercia cargo eletivo, se Maria já era vereadora, então ela pode concorrer à sua reeleição. Maria somente não pode se candidatar no município X se for a sua primeira candidatura. Mas, se ela já era vereadora, então ela pode sim se candidatar à sua reeleição, tentar a sua reeleição, tá bom? Vejamos a alternativa E, inelegível, pois a dissolução do vínculo conjugal ocorrida no curso do mandato não afasta a inelegibilidade. Exatamente, é isso que encontramos na súmula vinculante número 18, tá? Do Supremo Tribunal Federal. Gabarito da questão de número 27 é a letra E de escola. Questão muito boa, questão muito boa. Vejamos a questão de número 28. Pedro, prefeito do município Alfa, estava no terceiro ano de seu primeiro mandato, quando se separou de Raquel. Ou seja, o vínculo conjugal, a dissolução do vínculo conjugal se deu no curso do mandato. Logo após, a Raquel, que não exercia profissão, lançou-se candidata a vereadora do mesmo município. Diante dessa situação, nos termos da Constituição Federal e do entendimento do STF, é correto afirmar que sabemos que a Raquel ela não pode se candidatar. Não pode se candidatar naquele município, embora tenha se separado, pois já vimos na questão anterior que a súmula vinculante número 18 do Supremo Tribunal Federal proíbe que ex-cônjuge se candidate, ou seja, a dissolução do vínculo conjugal não afasta a inelegibilidade, então ela é inelegível. Vejamos as alternativas. Alternativa A. Raquel era elegível quando casada com Pedro? Não, está errada. A alternativa A está errada. Casada ou separada, Raquel é inelegível. Vejamos a alternativa B. Tornou-se elegível porque a separação ocorreu antes do último ano do mandato de Pedro. Negativo. Se a separação ocorreu no curso do mandato, ela é inelegível. A alternativa B está errada. A alternativa C. Tornou-se elegível porque se separou de Pedro. Negativo. Conforme súmula vinculante número 18, a dissolução do vínculo conjugal não afasta a inelegibilidade reflexa. A alternativa C, eliminada. A alternativa D, se tornará elegível após a separação se Pedro se desincompatibilizar de seu cargo 6 meses antes da eleição. A alternativa D maravilhosa. A alternativa D maravilhosa. A alternativa D está correta. Veja, a princípio a Raquel é inelegível, pois você já sabe que a separação não afasta a inelegibilidade. Porém, se o Pedro se desincompatibilizar de seu cargo 6 meses antes das eleições, a Raquel poderá sim se candidatar, tá certo? Uma vez que Pedro se desincompatibilizou. Alternativa D maravilhosa. Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. É o gabarito.
Questão 28, alternativa D, o gabarito da questão. Vejamos a alternativa E de escola. Raquel se tornará elegível após a separação se Pedro não for reeleito. Independentemente de Pedro ser reeleito, a Raquel é inelegível. Ela não pode se candidatar na eleição subsequente, tá bom? Pois a separação no curso do mandato não afasta a inelegibilidade. Questão maravilhosa. Questão 28, questão maravilhosa. Alternativa D. Questão 28, alternativa D, o gabarito. Vamos para a questão de número 29, a nossa penúltima questão. Se você tiver alguma dúvida, deixe-a nos comentários deste vídeo. E se você estiver gostando do vídeo, não se esqueça de deixar seu like. Seu like é muito importante para o crescimento desse canal. Compartilhe com seu amigo concurseiro, concurseira. Compartilhe o vídeo em grupos de estudo. Se você não é inscrito, inscreva-se e ative as notificações para ser avisado quando o novo vídeo for publicado. Leamos a questão de número 29. Nos termos da Constituição Federal, são condições de elegibilidade a idade mínima de alternativa A, 30 anos para presidente, vice-presidente da República e senador. Negativo, para esses cargos a idade mínima é 35 anos. A alternativa A está errada. Vejamos a B. 35 anos para governador, negativo. Para governador e vice é 30 anos. A B está errada. A alternativa C, 21 anos para deputado federal, estadual ou distrital, correta. A alternativa C está correta. 21 anos para deputado, 21 anos para prefeito e para juiz de paz, tá bom? A alternativa C está correta. Vejamos a alternativa D. 25 anos para prefeito, negativo. Para prefeito é 21. A alternativa E, 18 anos para juiz de paz, negativo. 18 anos para vereador. Para juiz de paz é 21 anos. A questão de número 29 tem como gabarito a alternativa C de casa. Vamos para a última questão, questão de número 30. Nos termos da Constituição Federal, a cassação de direitos políticos, pessoal, cassação no Brasil é vedada, tá? Não há a possibilidade de cassação aqui na República Federativa do Brasil. Lembre-se de que a cassação é a tomada arbitrária de direitos políticos. Na cassação, a autoridade estatal, a autoridade pública, toma os direitos políticos de um indivíduo de forma arbitrária, movido por perseguição política. No Brasil, o que há são casos de perda ou suspensão. A cassação é vedada. Logo, a alternativa B é o gabarito da questão de número 30. A alternativa B de bola. A cassação é vedada. Eu vou ficando por aqui, espero que esse vídeo tenha sido útil para a sua preparação, espero que você tenha gostado. Assista aos demais vídeos aqui no canal. Um forte abraço, sucesso para vocês, até o próximo vídeo.